mas eu queria retomar a discussão do Fux, porque agora a gente vai entrar num cenário muito sui generis no Supremo Tribunal Federal, né? No passado, não muito distante, o Supremo Tribunal era uma corte muito dividida dos 6-5. Todo o placar, vocês lembram disso? Sim. Primeiro, eu fui de um tempo que cobria que o Supremo era 10-1, só o Marco Aurélio era... É verdade, é verdade. Eu era desse tempo também. Aí depois tipo, mudou, saudade. 6-5. E ficou 6-5 por um longo Mas período. quando foi essa época do 6-5? Foi principalmente durante 2016. 2016, 17, 18. 6-5, É o voto da prisão em segunda instância, foi 6-5. Em segunda instância foi 6-5. Isso. Eu me lembro, uma vez eu estava no ar, na Globo News, tinha acabado de começar o meu comentário, eu estava no jornal e estava tendo um julgamento, eu não me recordo agora qual era o julgamento, e era o finalzinho, eu acho que era o último voto, era do Alexandre de Moraes. E na hora, então estava 5-5, tá? 5-5. Aí quando ele estava ferindo o voto, a guilhotina descendo assim, uma editora fala alguma coisa para a apresentadora. Só que estava no meu ponto, eu não ouço. A apresentadora diz assim, Natuza, qual é a sua avaliação sobre o placar? Aí eu falei... Quando acontece isso, derruba. Aí eu falei... Derruba. Eu rebolei, eu falei, Cris, eu só sei que foi 6-5, na hora exata, eu perdi o voto do ministro. Eu não sei se foi 6 para um lado ou se foi 6 para o outro. A única certeza que eu tenho é que foi 6-5. E aí o mundo girou, a Lusitana rodou, e aí a gente chegou num outro momento do Supremo Tribunal Federal. Agora a gente vai ter duas turmas, uma turma com uma posição muito definida em relação ao que foi a trama golpista, e se essa mesma votação acontecesse na segunda turma, Bolsonaro seria absolvido de tudo. De tudo, porque Fux assumiu uma posição elogiadíssima pelo bolsonarismo. E aí eu queria botar isso aqui na discussão com vocês, né? Para muita gente, o fato de você não ter uma unanimidade num julgamento como esse é um sinal positivo, de fôlego, de respiro. Outro ponto é que é um debate jurídico muito válido uns acharem que todos os atos da trama golpista são execuções, pequenas execuções de um grande propósito de ruptura democrática. Assim como tem gente que pode achar que, como não há prova de que Bolsonaro, não tem um ato de ofício do Bolsonaro dizendo vão lá e quebrem tudo, como o Trump tem na invasão do Capitólio, porque ele disse marchem, né, ele dá esse comando, que o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito não estaria configurado, mas o de tentativa de golpe de Estado estaria. Tem uma discussão jurídica muito interessante de fôlego nessa história. Mas a impressão que eu tenho, acompanhando o voto do primeiro núcleo da trama golpista, com essa votação do núcleo 4, esse julgamento do núcleo 4, é que o Fux ele avança numa interpretação que vai muito além de uma defesa de pontos jurídicos apenas. Ele dá recados no voto dele. Então, hoje, a militância bolsonarista considera Fux um ministro bolsonarista em razão desses votos todos. Eu peguei um trecho, pedi para recortar um trecho para ilustrar um desses recados que foram dados pelo ministro Luiz Fux. Vamos acompanhar. Como se sabe, Vossa Excelência sabe também, eu sei também, não se trata da primeira vez que um candidato à presidência provoca o TSE contra a regularidade das eleições. Em 30 de outubro de 2014, aquela corte eleitoral, ela foi instada pelo partido candidato derrotado à realização de uma auditoria especial, naquela vez, era outro candidato, pelo partido candidato derrotado, a realização de uma auditoria especial de votação. Em vez de rejeitar de plano ou criminalizar qualquer coisa, ou impor uma multa bilionária e qualificá-la como ataque às instituições democráticas, o TSE tomou a sábia decisão
de autorizar a auditoria e, posteriormente, apresentar seus resultados à sociedade, indicando não ter sido encontrada nenhuma fraude. É laranja com banana. Ele está comparando coisas absolutamente distintas. Primeiro, o candidato, e aqui eu não estou discutindo, porque na minha avaliação, Aécio Neves sabia desde o começo que não tinha fraude e fez aquilo para sangrar o início da segunda gestão Dilma. Isso não é uma avaliação, isso é informação, não é uma opinião. Mas ok, Aécio não era presidente da República, não passou dia sim e outro também, dizendo que as urnas eram fraudadas, que ele tinha vencido no primeiro turno em 2018, não existia um ataque sistemático ao Supremo Tribunal Federal, à legitimidade da urna eletrônica. Então, não dá para comparar o que aconteceu em 2014, sendo 2014, na minha avaliação, uma espécie de ovo da serpente. Quem começa com essa história é o Aécio Neves. É ele tem responsabilidade histórica nisso, na minha avaliação, com o que aconteceu no governo Bolsonaro. Até porque aí tem um requinte maior no caso de 2022. O PL contrata o Instituto Voto Legal. Esse instituto cria uma tese de que parte das urnas estavam criando... Fraude? Estavam fraudadas. Estavam fraudadas. E pior, elas só valiam para o segundo turno. É assim, os 99 deputados do PL eleitos e os governadores de oposição eleitos no primeiro turno não estavam contidos nessas urnas. Essas urnas só valiam para os votos do segundo turno e especialmente no eleitorado, no colégio eleitoral onde Lula era mais votado. Então, assim... Ali foi um abuso do abuso do abuso. E o Bolsonaro deu uns 300 passos além do Aécio. O ato do Aécio, naquele momento de negar o resultado da eleição, foi um ato lastimável. Abriu a porta, abriu essa caixa de Pandora e o resultado político foi a derrocada do PSDB. Começou ali. Só que o Bolsonaro, enquanto presidente, além de cotidianamente questionar as urnas, ele esteve envolvido no planejamento de uma tentativa de golpe de Estado. Então, ele deu muitos passos além. Então, essa comparação, além de ele pegar um ato lastimável do Aécio Neves, não tem o menor cabimento. É o que você falou, ele está comparando banana com laranja. E ele cita, na minha impressão, e aí é só impressão, eu acho que ele faz essa citação olhando para Alexandre de Moraes, porque Alexandre de Moraes era do PSDB. O último partido ao qual Moraes se filiou, ele foi de outros, foi o PSDB. Quando ele é indicado para o Supremo, ele era filiado, ele fazia parte dos quadros do PSDB. Quer falar? Bem, sobre isso, eu acho que vocês já foram muito claros, né? Eu acrescentaria uma coisa. O Aécio não reuniu embaixadores antes das eleições para dizer que as urnas estavam fraudadas. Exato. O Aécio reagiu a um resultado. O Bolsonaro reagiu a uma proposta dele, a um plano, que é bastante diferente. Eu acho que você, como sempre, arremata de maneira inquestionável. O importante é o seguinte, é entender a metamorfose do Fux, né? Porque tem um momento, ele vai achando que tem golpe, ele condena centenas de pessoas e ele só muda de ideia quando está pessoas da cúpula envolvidas. Aí, quando ele vai julgar a cúpula, aí quando ele muda de ideia. Claro que o juiz pode mudar de ideia e ele falou sobre isso. Claro que pode mudar de ideia. Mas o que ele vai fazer com os votos das pessoas que ele condenou? Com as pessoas que ele condenou com o voto dele, ele tem que dizer o quê para essas pessoas? Não é? Então, a questão do Fux versus Fux, que é a grande discussão. Kramer versus Kramer, Fux versus Fux. Agora, uma outra questão é, a partir desse momento que ele faz essa mudança, e aí esse é o ponto, acho que você iniciou essa conversa, é um terremoto, porque não é só, assim, primeiro ele quer continuar votando lá e permanecer. Segundo, ele vai receber todos os processos que estavam com o Fachin, que iriam para o Barroso, entre eles todos da Lava Jato. Então, vão ficar com ele.
Então, ele vai ser punitivista num campo e garantista no outro? Garantista no outro. Então, assim, ele não tem compromisso com a coerência, né? E essa fala dele, ele não tem compromisso com os fatos ali. Ele mostra que não tem compromisso com os fatos, porque, evidentemente, como todos nós aqui falamos, o que o Aécio Neves fez é absolutamente indefensável. Né? Ele tinha mais do que dados sobre a rigidez do processo eleitoral. Mas o outro passou dentro do governo, dentro da máquina do Estado, conspirando o tempo todo contra a democracia. E uma parte do processo era combater a confiança no voto, no processo eleitoral. É parte da estratégia. Então, ele está... mas, além disso, o fato, essa mudança dele tem repercussões muito maiores. Né? Vamos ver nos próximos anos um Supremo muito mais fragilizado, eu acho. E ele muito isolado, decisão. Né? Ele não... Eu estava conversando ele mais não cedo. Agora não mais. Agora não mais. Mas enfim, eu estava conversando com a Carla Lucena, que é a repórter que cobre o Supremo muito bem todos os dias, e ela me disse que o Fux simplesmente não avisou absolutamente ninguém. E quando terminou a sessão na turma, o Dino, que é o presidente da turma, se aproximou para falar com uma pessoa que estava perto do Fux, isso foi o que a Carla viu. E o Fux foi dar uma explicação ali para o Dino, foi tentar conversar com o Dino falou, eu vou falar com o Fachin, falar com o presidente do Supremo, não quis conversa com o Fux. O clima está horrível. O clima está muito pesado. Está horrível. Um clima de constrangimento total. Como diria o Gerson Camarote, há um clima de constrangimento. Está um clima muito parecido, Gabeira, com aquela famigerada frase da mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Lembra quando a tensão do bastidor, ela se exacerba no plenário e aí tem aquela troca de gentilezas e de carinho entre o ministro Gilmar e o ministro Barroso? Esse é um clima muito... O de hoje... É um clima parecido a piorado do que estava lá naquele momento. Evidentemente que não tem clima para o Fux, mas eu não consigo comprar a ideia de que é só o Fux não ter amigos e não ter clima mais para ficar na primeira turma que motivou a sua ida para a segunda turma. Concordo. Eu acho que tem mais coisa. Eu acho que tem uma coisa de transformar um placar perdedor num placar ganhador na segunda turma. Se forma uma nova maioria na segunda turma. Se forma uma nova maioria. E tem também o fato de Fux estar muito mais próximo hoje do pensamento de André Mendonça e Cássio Nunes Marques do que está dos demais. Acho que troca de turma tem esse... O que você já garante uma maioria na segunda turma de 3 votos, pelo menos, dependendo do tema do julgamento. Exato, exatamente.